Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, energia vital. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. A gente juntinho antes do médico coladinho, assim, ó. E se você caiu nesse programa, já sabe, provavelmente alguém colocou para você, ou você conhece alguém que acabou de receber esse diagnóstico, que é hipertensão ocular ou glaucoma. Gente, você tem alguém com problema de visão na sua casa? Eu tenho. Depois que eu nasci, a minha mãe perdeu a visão. Então, nós crescemos sabendo qual que é a dificuldade de uma pessoa deficiente visual. Você imagina isso, há mais de 30 anos atrás, uma mulher com 21 anos perder a visão, né, no início da vida. E agora você que está assistindo, que recebeu esse diagnóstico, é claro que a gente traz aqui no Antes do Médico formas diferentes de tratamento. Formas como você pode encontrar e complementar o tratamento que você já faz. E você vai se impressionar, vai ver um caso que a gente trouxe aqui de uma paciente que foi diagnosticada. E como que foi feito esse tratamento através da terapia neural? Você já ouviu falar sobre isso? Conhece a terapia neural? Não? Claro que aqui Antes do Médico você vai conhecer todas essas terapias complementares, práticas integrativas à saúde. Por isso que eu te convido para você estar comigo toda sexta-feira às 15 horas, assim ó, juntinho, coladinho, para a gente aprender tudo de novo. E você complementar a mim e eu complementar a você nesse grande sim que você dá para a saúde integrativa. Então você está preparado? Está preparada para decolar nessa grande nave? Coloca seu cinto e vem comigo para o palco Dr. Emanuel Duque. Bem-vindos! Você está aqui com a gente. Sente-se, fique à vontade. O prazer é meu. Uma honra estar aqui nesse programa que tem tudo para ajudar muita gente. Eu estou muito feliz quando você disse o sim. Eu te acompanho nas redes sociais, sou fã do seu trabalho, sou fã daquilo que você traz. E quem está nos acompanhando hoje entrou para saber sobre hipertensão ocular, entrou para saber, ou já tem o diagnóstico de hipertensão, ou tem o diagnóstico de glaucoma, e como que a gente pode tratar ou complementar esse tratamento. Então, minha primeira pergunta, o que é terapia neural? Bom, obrigado de novo por estar aqui. A terapia neural é uma prática médica que surgiu há 100 anos atrás. Nossa. Pouca gente conhece, apesar disso. Surgiu lá na Alemanha. É uma prática que visa regular, estimular a autorregulação do teu sistema nervoso autônomo. Quem que é esse cara? Eu sempre gosto de explicar. O sistema nervoso autônomo é o maestro do nosso corpo. É ele quem faz. Agora a gente está aqui conversando. Teu coração está batendo, tua tireoide está soltando um hormônio, teu intestino está lá fazendo a absorção do alimento, digerindo, você está respirando. Quem está coordenando tudo isso é o sistema nervoso autônomo. Você não precisa dar ordem para ele fazer uma coisa ou outra. Tudo está sendo coordenado, milhões de reações ao mesmo tempo acontecendo por conta desse cara. E o sistema nervoso autônomo, quando ele tem uma disfunção ou uma dificuldade em alguma das responsabilidades dele, a gente adoece. A gente, em qualquer processo de adoecimento, ele participa disso. Às vezes não como a primeira causa, mas como manutenção daquilo. Ele não consegue sair daquele looping, tá? Aí, assim, como que... primeiro, há 100 anos já existe essa terapia. Então, há 100 anos já foi descoberto que o sistema nervoso autônomo já precisava ser reestabelecido? Há mais tempo já se sabia que o sistema nervoso autônomo participa das doenças, há mais do que 100 anos. Só que há 100 anos descobriram que usando um anestésico local, um anestésico que faz anestesia para suturar uma pele, para tirar um dente, usando o anestésico local, mesmo em diluição muito baixa, a gente consegue estimular esse sistema nervoso. E estimular a ponto dele começar a trabalhar diferente e curar coisas que não estavam sendo curadas. Restabelecer inflamações que estavam durando mais do que deveria. Então, foi visto que o anestésico pode ter um efeito mais do que a anestesia. Um efeito terapêutico. Por isso chama terapia neural.
Porque é no neural, porque é nos nervos. A gente conversa com o sistema nervoso. Tá, mas então você está me dizendo que se a gente está falando uma terapia neural porque atua no sistema nervoso, eu também posso entender que, por esta ciência, a medicina já concorda que nós somos seres bioelétricos e que essa rede neural é uma rede que liga o corpo inteiro. É exatamente isso? Exato, é indiscutível que somos elétricos, é indiscutível que passa eletricidade em todas as partes do nosso corpo, porque cada nervo tem esse estímulo elétrico, tanto que gera um campo eletromagnético. Né? O coração faz um campo eletromagnético aqui de metros, pelo tanto de corrente elétrica que passa em cada disparo aqui do coração. No cérebro tem outro campo eletromagnético também, é menor, do coração é maior. Mas somos elétricos, definitivamente somos elétricos. E como é que foi para você? Você é formado em medicina, claro, especialização em oftalmologia, Sim. Depois você fez várias especializações no mundo todo em terapia neural. Como é que foi para você ir para esse caminho? O que aconteceu? Olha, começou aqui dentro, começou no autoconhecimento. Né? Assim, eu já era médico, sou oftalmologista seguindo a carreira do meu pai, não a carreira dele, né? Criando a minha, mas seguindo o exemplo do meu legado, pai, né? o legado, o exemplo, né? Eu vinha em casa ali fazendo cirurgia via vídeos de cirurgia de catarata desde pequeno, eu falei, isso aí eu sei fazer. E aí, e ele olhava assim, que petulante, como assim, né? E aí, mas pior é que de tanto ver, eu já sabia todos os tempos da cirurgia mesmo. Mas aí, bom, depois disso, na oftalmologia, por um processo de autoconhecimento, eu comecei a ver que tinha mais do que o que me disseram. Quem aí em casa, você já tem experiência nisso, mas quem aí em casa ainda não fez nenhum processo de autoconhecimento, nunca mergulhou para dentro e está vivendo, é como se estivesse vivendo na Matrix mesmo. Levanta, come, dorme e tal, e não entendeu que aqui dentro se você se olhar de cima, você começa a ver que seus comportamentos têm padrões, que seus comportamentos adoecem. E quando eu comecei a ver isso, eu também comecei a questionar na profissão. Será que tem mais coisas que não me contaram? Né? E aí, nos cursos de autoconhecimento, eu fui sabendo de outras histórias, fui parar numa pós de medicina integrativa lá no Einstein, e lá me abriu a mente profissionalmente. E de lá, eu fui convidado para assistir uma aula de terapia neural. Tinha um professor argentino aqui em São Paulo. Eu primeiro recusei. Eu falei, não tô afim, não quero saber desse negócio, sou oftalmologista e tal. Mas uma amiga dentista minha, a Ariane, um beijo para ela falou, não, insistiu, vai lá, vai ser legal. E eu fiquei doido com a aula dele. Ele deu 2 aulas lá naquele dia, eu fiquei maluco. Porque arrepiava. O que foi de mais chocante que você assistiu ou sentiu quando você teve essa aula? Olha, o nome da aula, a primeira aula era sobre violência médica. Aí eu falei, como assim violência médica? Como a gente, médico, você quer ajudar o paciente? Como assim violência? De onde? E ali eu vi que, sim, apesar de querer ajudar, o meio que a gente faz muitas vezes é violento. E aí, hoje essa informação é mais fácil de chegar, mas isso foi em 2014, por aí. Nessa época, isso era um conceito para mim muito forte. E aquilo me chocou. E a outra aula era sobre sistema básico de Pischinger, que é a matriz extracelular, que é onde tudo acontece. E na faculdade, matriz extracelular é assim, tecido de preenchimento, tecido conectivo. É só para grudar uma coisa na outra. E a gente também pode chamar o tecido, assim, não vou dizer o tecido, mas quando a gente está fazendo uma microscopia de campo escuro, a gente analisa através do meio extracelular como que está o terreno biológico do paciente. Isso. É o terreno biológico, exatamente. Exatamente. A matriz é o meio, é o terreno onde as células estão conectadas. Então, o que interessa é isso. O tecido, o tecido extracelular, ele sempre foi visto como algo de preenchimento. A célula que é importante, aquilo lá é só o que está no meio. Mas, na verdade, é ali que as coisas acontecem. Ali tem um nervo, por isso que a terapia neural estuda muito isso. Ali tem um nervo, ali que ocorre a troca de oxigênio que vem dos vasos sanguíneos, ali que estão as toxinas, os metais tóxicos, ali que tem alguns parasitas. Às vezes eles não estão dentro da célula, estão ali naquele meio
e não deixam que a célula se nutra naturalmente, nem saudavelmente. Você sabe que o nosso site, quem quiser saber um pouco mais sobre a teoria do terreno biológico, acesse o www.antesdomédico.com e lá a gente montou, porque a estrutura do Antes do Médico é exatamente trazer para você entender que lá atrás a gente teve 2 grandes pesquisadores, que foi o Pasteur e o Anthony Béchamp. E o Pasteur, ele falou da teoria do germe, né, doutor? Você sabe que ele trouxe que o sangue seria estéril até hoje. Né, muita gente leva essa teoria avante e a gente mostra que depois Anthony Béchamp, que foi um aluno dele, ele falou assim, não, peraí, calma, você trouxe que a teoria do germe existe, a gente tem que esterilizar ou pasteurizar tudo, mas existe um terreno biológico que é esse meio extracelular que vai influenciar o comportamento da célula. Às vezes a célula, logo depois de Béchamp veio o Gunther Enderlein e ele mostrou toda a ciclogenia patogênica dos endobiontes. Isso parece um monte de besteira, muito pesado. Você não precisa saber disso, só precisa entender que existe um monte de células no seu corpo, que elas estão prontas para darem o máximo de potencial, mas elas só vão viver se elas estiverem bem fluídas, bem soltinhas. E a terapia neural contribui para isso, é isso? Com certeza. Para esse meio acontecer, tem que ter uma eletricidade, tem que ter um fluxo sanguíneo adequado naquele tecido, e a terapia neural mexe diretamente nisso. Fluxo sanguíneo e a condutividade elétrica, a troca de informações entre o tecido e o sistema, e o maestro, é o sistema nervoso quem faz, principalmente. Então, a gente controla essa comunicação. Terapia neural, no fundo, é isso, é uma reconexão do que está desconectado aqui dentro. E a gente adoece por nos desconectarmos. Tá, então você está me dizendo que você vem com uma aplicação e dá um reset no paciente? É uma boa analogia, o reset, porque quando aquela conexão tá ruim, né, a conexão do o nervo mandando a mensagem para o tecido. Pensa assim, para o meu coração funcionar, tem que ter um nervo falando bate mais rápido, bate mais devagar. O coração não foi um bom exemplo porque ele funciona, ele tem um sistema sozinho aqui, mas o nervo vago fala, bate mais devagar, mais rápido. Tem um nervo ali dando comando. Se esse nervo não tá, ele tá com algum ruído, se ele não tá conseguindo se comunicar bem, o coração começa a adoecer. E a gente, quando faz a terapia neural para melhorar essa comunicação, o órgão e o sistema se comunicam melhor e começam a se regular. Então fala, é verdade, eu tenho que bater mais devagar agora. É verdade. Porque antes não estava sendo escutado. É como um telefone sem fio, né? O ruído é isso. Exato. A conversa não está acontecendo. A terapia neural faz um reset, desliga e liga, e aquela comunicação volta a fluir de uma maneira mais... E como que acontece essa interferência do sinal? Qual é o comportamento do paciente que ele tem, ou que passa na vida dele, que ele começa a não ter essa fluidificação das emissões das informações? Olha, é boa. Essa desconexão, esse ruído no sinal acontece por patologias, doenças que você pega, e aí, como que você pega doenças? Aí tem toda a estratégia do terreno biológico. Se eu estou me alimentando mal, se eu estou dormindo mal, se eu estou exposto à radiação eletromagnética, né? O campo emocional, né? A carga emocional, como eu estou lidando com as minhas emoções no dia a dia. Tudo isso mina esse terreno, tudo isso deixa propício o terreno para algo acontecer, para doenças acontecerem. E a partir do momento que doenças acontecem naquele terreno, que você sofre cirurgias, que você recebe cirurgias, cortes, cirurgias, às vezes não... às vezes cicatrizes do tipo, até tatuagens, sabe? São cicatrizes que acontecem ali. Isso pode promover um corte na comunicação do sistema nervoso. Então, vamos lá. Vamos. Só para organizar as ideias aqui. Claro. Você está me falando que o sistema nervoso central é conectado com todo o restante do corpo por campos elétricos através de nervos. Esses nervos são tanto nervos principais quanto secundários e terciários. Sim. Ou seja, se eu tenho um cortezinho, desde que seja só minúsculo, que não chega a atingir o músculo, ele também pode conter uma interferência de comunicação? Pode conter. A gente só sabe... Não é que todos os cortes sejam algum problema. A minoria, quase nenhum é problema. Mas pode conter. Na terapia neural a gente vê que uma irritação do sistema nervoso, se ele estiver irritando o sistema nervoso, ele pode causar até uma doença à distância. Tá? Porque o sistema nervoso liga tudo.
E se algo está chamando a atenção dele por uma irritação, por uma disfunção, outras funções podem ficar prejudicadas. E como que a gente sabe isso? Quando a gente aplica lá a procaína, o anestésico, aquela outra função resolve. E se isso se resolve, aí a gente sabe. Não dá para saber antes. Não dá para saber antes. Essa cicatriz está fazendo mal. Não sei se ela faz mal. Depois que eu aplicar, se você melhorar, aí ela estava fazendo mal. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma tatuagem hoje, tatuar o corpo, e ela só vai conseguir sentir o efeito, talvez, deletérios de uma tatuagem com o tempo, e talvez ela nunca vai conseguir conectar que é aquela tatuagem que pode estar gerando um campo interferente. Só se ela fizer a terapia neural é que ela vai perceber uma melhora e vai identificar que era por causa da tatuagem. Exatamente. Nossa, então as pessoas que fazem cirurgia plástica, abdominoplastia, troca de mama, enfim, qualquer tipo de cirurgia plástica, isso também gera interferência. É muito possível. Não é, como eu disse, não é sempre, não são todas, mas em muitos casos a gente vê no consultório. Sintomas objetivos, que é comum, perda de sensibilidade, dor, contração. Isso são sintomas objetivos e que até o cirurgião plástico pega depois, mas ele vai olhar e fala, não, tá bonito, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas aí quando a pessoa chega com dor lombar, depois de uma cirurgia aqui, ou de uma cesárea, é comum dor, ela acha que é porque carregou o neném 9 meses, ou porque carregou o barrigão 9 meses e aí tá com dor lombar. Não, muitas vezes não é. Muitas vezes é só a cicatriz, é só a contratura que ficou ali, só o tecido irritado que ficou ali, que ainda tá irritando a lombar dela. E a gente atua nessa cicatriz, o corpo passa a funcionar, a parte neurológica passa a funcionar melhor e todo o segmento se alivia. Então é como se fosse um fio elétrico no corpo inteiro, a gente vai lá com um corte, rompe aquele fio, ele fica tentando mandar a comunicação, aí a terapia neural vem e emenda o fio e passa a fita isolante. Ela é quase isso, quase isso. Ela pelo menos reseta, ela fala, ó, vocês estão, vê se, conversa de novo aí, vocês estão brigando, é igual dois cachorros brigando, para. Conversa, vê aí se... Não, é verdade, dá pra gente se dar bem aqui, dá pra comunicação fluir, e se o corpo der conta, ele reestabelece a comunicação e as coisas acontecem. Às vezes o corpo não dá conta, porque ele tá desnutrido, porque ele tá intoxicado, porque a pessoa não saiu do contexto emocional que a fez adoecer, então ela tá num ambiente que todo dia ela passa mal, porque é hostil para ela, né, em casa, no trabalho, na rua. Então, claro que a gente dá um input aqui no organismo, mas é necessário uma mudança de transformação. Sim, ontem a doutora Fernanda Padovani estava aqui, beijo para ela, amo beijo você. Pra ela também. Ela falou assim, ninguém consegue melhorar de saúde estando no mesmo ambiente que ficou doente. É isso. Agora, como que foi a evolução dessa técnica dentro da medicina? Porque, com certeza, quem foi o médico o precursor, ou foi uma equipe, o precursor da terapia neural, como é que ele descobriu isso? E como é que foi o processo de aceitação para a sociedade médica? O precursor foi o Ferdinand Huneck, que é um alemão. São os irmãos Huneck, né? O Ferdinand e o... Meu Deus, me falhou o nome dele. Irmãos Huneck. Os irmãos Huneck. E a irmã Huneck, porque foi tratando a irmã deles que eles descobriram. O que aconteceu? Eles começaram... Ela tinha uma enxaqueca. E na época, 1925, na Alemanha, existia um remédio lá para enxaqueca chamado antofanil, e ele estava sendo injetado intramuscularmente, né? Era um remédio que ela injetava no músculo, melhorava mais ou menos, não acontecia nada. Um dia o irmão que injetava sempre nela não estava lá, e o outro, que é o Ferdinand, pegou aquele remédio e injetou na veia dela. Ao injetar na veia, ela sarou da enxaqueca. Ela melhorou, não é que sarou para sempre, mas sumiu. Ela falou, nossa, hoje funcionou, e você fez aqui na minha veia. E aí falou, não, peraí, mas quando o outro irmão me injeta, eu não melhoro. E quando você me injetou, eu melhorei. Esse cara viajou, o Ferdinand viajou, pegou um barco, foi trabalhar no serviço militar alemão na época, não sei, foi andar de barco lá, ficou meses fora, e o irmão dela injetando, ela nunca melhorou. Aí quando ele voltou, injetou, melhorou. Eu falei, mas o que é isso? A medicação que o Ferdinand injetava tinha procaína junto. Ela era o antofanil, mas era a droga, mais a procaína para anestesiar, porque era intramuscular. Uhum. Só que ele era médico muito prático e desleixado para isso, e não fica lendo bula, nem sei se tinha bula naquela. Injetou na veia com aquilo lá mesmo. O irmão
que era todo certinho, quando ia injetar na veia, injetava sem a procaína, porque a medicação para a veia não precisava da procaína. E ela não melhorava. Aí falaram, não, é a procaína. E aí foram estudar as aplicações em outras situações. Espera aí, então vamos estudar a procaína. Na mesma época também, na Rússia, em outros lugares, tinha toda uma escola estudando o sistema nervoso, desde o Pavlov, que foi um dos pais do condicionamento da psicologia, né? Aquela coisa de adestrar o cachorro, sabe? De tocar um sininho e começar a salivar. Todos os estudos de sistema nervoso, o Pavlov e seus discípulos estavam desenvolvendo desde o final do século anterior. E ali os russos influenciaram muito também os estudos dos alemães. Tá. E aí eles começaram a entender que, olha, usando a procaína, a pessoa melhora a dor, melhora a inflamação mais tempo do que o anestésico. A procaína dura meia hora no corpo. E a pessoa fica sem dor uma semana? A pessoa fica sem dor para sempre, às vezes? O que aconteceu? E começaram a ver que não era a procaína que estava tratando. É o sistema nervoso que se trata. Olha. Esse é o grande lance. A procaína é um estímulo para o teu sistema nervoso se regular. Se fosse a procaína, ela dura meia hora e acabou. Você sai do consultório e já está com a dor de novo. Porque fato é feito, né? Igual quando a gente vai no dentista arrancar o dente. Falando nisso, quero mandar um abraço pro Dr. Rodrigo 25, que ele já usa a terapia neural nos tratamentos odontológicos, sempre para poder restabelecer. Então, claro que o objetivo é sempre tentar manter o dente, mas e aí ele usa água ozonizada, soro ozonizado, e usa a terapia neural também, faz em vários pacientes. E aí, como é que foi desse processo, desde 1925, até isso realmente conseguir ficar consagrado dentro da medicina? Esse processo de consagração ainda não aconteceu, Charlene. Esse processo ainda, a gente está cada vez mais construindo espaços. Na Europa tem um espaço maior. Na Europa tem no sistema público de saúde. Na Alemanha, na Suíça, na Áustria, tem terapia neural. Alguns países, como no México, na Argentina, na Espanha, tem dentro de universidades. Eu fiz minha formação, eu fiz um master na Universidade de Barcelona. Lá no México tem em universidades de Guadalajara. Aqui na Colômbia tem também universidade. Então ela está entrando, mas ainda não é uma coisa consagrada. E isso é uma das grandes missões que eu considero para mim. Assim, eu sou aqui no Brasil talvez um dos que mais fala em terapia neural, por ver as belezas que isso pode fazer, por ver no consultório todo dia o paciente saindo com resultados que você não esperava, com a simples aplicação do anestésico. Então, que os colegas médicos ouçam esse tipo de relato e vão atrás de formação para esse racional, porque a terapia neural é algo que qualquer especialista pode ter no seu consultório. Então, assim, o profissional médico pode atuar com a terapia neural. Isso o Conselho Federal de Medicina permite a atuação do profissional médico com a terapia neural, certo? O Conselho Federal de Medicina permite que ele não tem o nome especialidade de terapia neural, mas o bloqueio, o uso de anestésicos locais e bloqueio com anestésicos locais, sim, a gente pode usar. Tá? Então não existe essa cadeira, essa especialidade médica, residência. Isso não existe. Tá. Existe o uso do anestésico local, que todo mundo faz em qualquer procedimento, só que quando você entende que esse anestésico, além de você só anestesiar para um procedimento, você pode fazer o uso terapêutico dele, aí você está otimizando, você está colocando o craque do time na posição certa. E hoje você tem um curso, né? Ele é voltado Sim. Só para profissionais médicos. Sim, existe uma formação, a formação que eu fui fazer lá no México, essa formação ela é validada pela Sociedade Alemã de Terapia Neural, pelo Colégio Mexicano de Terapia Neural, e a gente faz a formação aqui no Brasil hoje para médicos brasileiros de qualquer especialidade que queiram se aprofundar nessa prática e otimizar os resultados de consultório. Eu sei que a gente está falando de hipertensão ocular, vou já trazer para você o caso, mas a terapia neural, ela pode ser aplicada, então, em diversos sintomas, diversas situações. O médico não precisa ser oftalmologista, pode ser qualquer... Terminou a faculdade, já pode aplicar a terapia neural. Exato. Qualquer situação pode ter um complemento com a terapia neural. Claro que tem situações que você tem que fazer outras coisas. Você não vai pensar em terapia neural de cara. Tem que ir pro pronto-socorro, o braço está quebrado, você tem que ir lá colocar no lugar. Agora, a terapia neural pode ser uma ferramenta para você ter, qualquer especialista ter, no consultório, no pronto-socorro mesmo, em diversas situações que você
É porque, como que é? A gente está trabalhando a fisiologia. A terapia neural, ela influencia, ela melhora a fisiologia do paciente. E não com uma droga dizendo o que o corpo tem que fazer. Ela fala para o corpo, ela dá de novo, devolve para o corpo a capacidade dele resolver o problema que ele se meteu. Então, esse é o grande lance. É ela devolver para o paciente, para aquele organismo, a possibilidade dele mesmo se organizar. Ele vai se organizar muito melhor do que se eu, com um remédio, for lá e tentar consertar. Claro, tem suas exceções, tem tudo isso. Mas... porque interfere muito o estado físico do paciente também, porque se o terreno biológico, como falamos, está contaminado, está sujo, talvez o grau de eficácia do uso da Procarin talvez não seja o mesmo. Com certeza. Com certeza, não e é o aí mesmo. O processo de conscientização do paciente, de saber que não é só esse produto. Falando não é só esse produto, a gente fez um briefing aqui falando sobre... A gente estava lá na área técnica, ele trouxe... Falei, não me fala mais nada, não me diz mais nada, deixa lá, porque eu quero que você fale tintim por tintim para todo mundo que está assistindo Antes do Médico. Sim. Joga a imagem, Youssef, para a gente, por favor, do olho dessa paciente com hipertensão ocular. A retinografia. A retinografia. Aí assim, doutor, como que... Primeiro, vamos falar sobre glaucoma, porque quem já tem glaucoma já sabe que veio de uma hipertensão ocular. Sim. Como que eu sei que eu posso ter hipertensão ocular? Só indo no oftalmologista. Por isso a importância da prevenção, pelo menos anualmente, fazer uma consulta para verificar. Exato. Ele não vai sentir alteração de visão, ele não vai sentir dor, ele não vai sentir nada. Só se a pressão estiver muito alta, acima de 40 a gente começa a ter sintoma. Antes disso, e o normal é de 11 a 21, tá? 24 ali, assim, pra gente dar um diagnóstico a mais. Mas 11 a 21 é a média, é o normal. E acima disso, aliás, acima de 40 que você vai ter, é que você vai ter sintoma. Pode ter dor de cabeça, pode ter a visão embaçada, pode ver halos quando você olha para as luzes, você pode ver um halo em volta. Mas normalmente isso já são casos avançados. Então se a pessoa está vendo aliens, não é, né? Não. Aí é outra coisa. Aí já é outra coisa, né? Já está expandido demais. Olha, mas brincadeira à parte, o que é essa imagem, doutor? Explica pra gente. Olha, essa é a imagem do fundo de olho dessa paciente, tá? Uma paciente jovem, uma paciente que nessa idade aí, nessa foto tinha 29 anos. O olho direito está aqui do lado esquerdo, o olho esquerdo está aqui do lado direito. E a gente vê ali aquele redondo é o nervo óptico, tá? É a papila, é a cabeça do nervo óptico. Dentro do redondo, você vê que saem umas artérias e veias, né? Tem uns vasos ali, e tem uma área mais esbranquiçada, que é o que a gente chama de escavação. Escavação é um buraquinho, tá? Todos nós temos um certo grau de escavação, porque é um buraco normal. As fibras chegam para entrar nesse nervo e entram pelo canal e no meio tem uma escavação, no meio fica um buraquinho, porque não preenche tudo. No lado esquerdo, vocês podem ver que essa escavação é um pouco aumentada. Tá? Ela está um pouco aumentada em relação ao direito, mas ainda mantendo alguns parâmetros que daí a gente tem que estudar aqui, mas aí mantendo alguns parâmetros que falam, olha, não é glaucoma ainda, mas vamos levantar suspeita. Só que essa paciente chegou para uma consulta de rotina e eu vejo o olho dela, o fundo de olho com essa escavação. A mãe dela tem glaucoma, acabou de diagnosticar glaucoma, e aí a suspeita aumenta. Se a escavação é suspeita e tem antecedente familiar, a gente liga uma luzinha, pode ser glaucoma. E aí eu meço a pressão dela tá alta. A pressão dela estava alta. Se quiser colocar a ficha 1, a ficha da frente, a pressão ali na primeira visita tá 27 e 24. Lembra? Eu falei o normal é até 21. De 16 a 21. Tá. Então tava 27 e 24 nessa primeira visita. Totalmente surpreendente para uma jovem, né? Não é normal nessa idade, 29 anos, a pessoa ter glaucoma, mas com antecedente familiar, com essa escavação e a pressão assim, a gente, vamos ver o que é isso. Aí ela volta para fazer aquele exame ali embaixo que eu coloquei, que é um teste de sobrecarga. Ali ela estava 23 e 21 no começo, aí eu dei 1 litro d'água para ela beber. Quando a gente toma assim 1 litro d'água de uma vez, a pressão tende a subir. Em quem tem glaucoma, subir e estourar. Sobe muito mais. Sério?
Então a pressão do olho tende a subir muito mais. E a dela chegou a 30, ó, 30 no direito e 28 no esquerdo. Isso, tipo, no dia que ela foi com você, na mesma hora. Minutos depois. Então ela bebe água e eu faço várias medidas. Então ali tem até o horário, 8h25, quando deu 9h20, estava 30 e 28. Desculpa aí a letra, tal, isso aí é ficha, né, Sim, tá. de consultório. E aí eu suspeito, não, aqui pode ser glaucoma. Vamos olhar para isso. Quais são os próximos passos? Aí a gente faz outro exame que chama OCT. O OCT, se quiser colocar aquele exame, que é o último exame. A próxima foto. Próxima... o de imagem, Youssef, por favor. Isso, esse aí. Esse é o OCT. Esse exame, ele descartou o glaucoma. A papila dela era suspeita, não era clássica de glaucoma, então agora esse exame ele mostra a espessura da camada de fibra nervosa. O que é? O glaucoma, a pressão do olho vai aumentando, batendo nesses nervos, batendo nessas fibras nervosas, e elas vão morrendo. E aí vai diminuindo a espessura. Diminuindo a espessura, aumenta a escavação que eu mostrei antes, e ali no gráfico, aquela linha que está lá para cima vai chegar na área vermelha. Na área vermelha, quer dizer, isso aqui está bem fora do normal. Enquanto está na área verde, é a área normal, é a espessura normal da retina da população em geral. A dela está bem acima até. Uhum. Tá? Então, apesar da suspeita pela foto e pelo fundo de olho, apesar da pressão alta, ela ainda não tem glaucoma. Mas a pressão está alta. Ou seja, o diagnóstico de hipertensão ocular, isso foi fato. Foi feito. E se ela não tomasse os cuidados, poderia com certeza se transformar num glaucoma. Exato. Porque se ela fica subindo para a pressão para 30, é glaucoma, isso aí não tem o que fazer. Então, qual que é o tratamento? A hipertensão ocular, mais esses fatores de risco que a gente faz? Colírio, para baixar a pressão do glaucoma. Como é uma mulher jovem, como é uma mulher que estava muito próximo ali, que eu conseguia acessá-la, assim, fazer consultas com frequência. Como é uma mulher que descartei glaucoma ali naquele exame, a gente falou, vamos fazer terapia neural? Por quê? Porque a terapia neural não atrapalha nenhum processo, pelo contrário, melhora, como eu falei, a circulação, então melhora a nutrição desse nervo óptico, dessas fibras, influencia na produção do humor aquoso. Aí eu fui estudar terapia neural em glaucoma. E foi visto, tem trabalhos lá da década de 50 até, já medindo que com aplicação de terapia neural baixa a pressão do olho. Baixa a pressão para sempre? Não. Baixa por um tempo e depois o olho tende a recuperar. Mas aí é que os pesquisadores, isso foi uma pena, porque os pesquisadores começaram a pesquisar e viram que ela baixava e depois voltava, e eles começaram então não funciona. Só que outros pesquisadores depois viram que a repetição das aplicações ou complemento com aplicações em outros pontos conseguia sustentar. E foi isso que essa paciente viveu. Essa paciente com terapia neural conseguiu abaixar a pressão dela para níveis satisfatórios. Aí ela parou de vir com 26, 27, começou a vir com 18, 20, 18, 19, 21, 19, sem colírio. Tá? Então, isso já é um grande ganho para ela. Então, ela estava fazendo esse acompanhamento para não deixar a pressão subir. E aí, o paciente, quando começa a fazer, ele tem que ir sempre, todo mês, fazendo o acompanhamento com o profissional. Se você está com o uso do colírio, a gente pede para ir a cada 3, 4 meses. No começo, depois vai passando 6 meses, tá? Porque o colírio, usando todo dia, ele dá uma previsibilidade. Com a terapia neural, e como ela era um caso que estava próximo e eu queria estudar com ela, a gente se viu várias vezes. A gente se viu todo mês. Para eu entender, porque se a terapia neural é um estímulo para o corpo dela se regular, e se o corpo dela não está conseguindo se regular? Eu não posso deixar ela 3 meses com a pressão alta. Então eu pedia para ela vir mais vezes, para eu garantir, não, tá 21, 20, tá bom, isso aqui tá dentro do normal. Aí a gente foi tranquilizando, tá? Até um momento, olha só, isso é interessante, até um momento que ela chegou lá com a pressão mais alta de novo, porque a gente tinha parado de dar a sequência de terapia neural. Ou seja, voltou os seus estudos lá atrás e aplicava. O paciente precisa ter a consistência do tratamento. Sim, ele precisa ter, isso é um ponto, ele pode precisar, por quê? Porque nada é linear. Tem paciente que pode ser que ia ficar para sempre assim, mas possivelmente ela tem outro fator interferindo nessa regulação, ela tem outro fator no corpo, e eu já suspeito que é um dente,
ela tem outro fator no corpo que interfere nessa regulação, que não deixa o corpo dela sustentar a melhora. O que a terapia neural mostrou para essa paciente, no caso dela, que o corpo dela tem como ficar com a pressão melhor sem uso do colírio, e não tenho nada contra colírio, tá? Colírio tem que usar quando a pressão está descontrolada. Mas eu quero dizer é que o corpo dela tem como se regular por tempos se a gente dá o estímulo nos pontos certos. Mas se ela tem outros fatores, como um dente incluso, como cicatriz de outras coisas, como alguma coisa que a gente ainda não encontrou, no caso dela, para mim é o dente, ela tem um dente incluso, tem lá um molar impactado, o sistema nervoso se descompensa, ele gasta muita energia para cuidar daquele dente que está impactado. É o que a gente sempre fala, porque quando a gente está as pessoas estão com os fatores inflamatórios crônicos, é assim, o soldadinho tá ali, ó. Você não vai sair daqui, eu vou ficar controlando você para você não se manifestar. Isso. Aí, de repente, acontece uma mudança de clima, de temperamento, de comportamento, a pessoa viaja, muda a alimentação, se expõe a uma coisa diferente, e o soldado tem que, vou virar e vou controlar que tá vindo uma outra invasão. E aí vem aquele que estava preso e se manifesta. É isso mesmo. Ou eu também sempre gosto de falar assim, se você não eliminar o foco, e muitas vezes o foco pode estar na boca, é igual assim, sabe uma avalanche numa estrada? Uhum. Você vai, limpa a estrada. Como se fosse ali, a terapia neural vem. Agora, se você não conter a barragem, a estrada ela vai continuar sempre sujando, que é o que pode estar acontecendo com muitas pessoas. Sim. Ela pensa, eu fiz o tratamento, melhorou, mas depois voltou de novo. E isso é muito comum a gente escutar dos pacientes, né? É muito comum, é muito comum. No caso da terapia neural, o raciocínio se ela melhora e não sara, ou se ela não melhora, a gente fazendo o tratamento local, o tratamento que é o óbvio, a gente tem que buscar o que a gente chama de campo interferente, que é algo não está deixando ela sarar. Algo no sistema dela, porque o corpo dela consegue melhorar. Uhum. Por que ele não sustenta? Algo não está deixando. Ou é nutriente, ou é terreno, ou é campo interferente no corpo, né? Ou é o ambiente, né? Como a Fernanda falou com você. Algo não está deixando ela sustentar essa melhora. E aí a gente tem que ir atrás. Se ela não consegue ir atrás, não consegue melhorar, eu vou cair. A gente não pode ser hipócrita, nem nada. Eu vou cair na medicina convencional. Toma esse colírio. Depois, toma o colírio agora, segura, mantenha-se segura. É uma boia. Tô me afogando, esqueci como é que nada. Toma uma boia, espera aí. Depois que se acalmar, eu vou te ensinar a nadar de novo. Enquanto a gente procura outras formas, enquanto eu procuro te ensinar de outras formas, você usa o colírio. Agora, se ela por si só já percebe, é verdade, é só bater o braço assim, já começa a sair daquele problema, a gente nem precisa dar a boia para ela. Esse é o... E o que eu quero que fique claro, assim, a terapia neural não é um paliativo. Ela é um estímulo para a tua autorregulação acontecer. Agora, se o teu corpo deu conta de fazer e sustentou, ótimo. Se ele não sustentou, a gente tem que repetir para até ele dar conta. E se a gente está vendo que não é por esse caminho, aí eu vou buscar campos interferentes ou outros contextos para tirá-lo dali. Doutora, a sua formação hoje toda traz para ser a referência no Brasil, você já é a referência no Brasil hoje em terapia neural. E como é que é a sua visão como médico quando outros profissionais médicos escutam ou não aceitam? Como é que é para você? Um ponto que compensa e um ponto que te deixa triste em relação à disseminação da terapia? Me deixa triste porque, infelizmente, eu era assim, ainda sou um pouquinho, mas eu era assim, muito cético. A gente sai da faculdade de medicina pensando assim, o que não me contaram na faculdade ou não me contam no congresso não existe. E essa é um tapa-olho, sabe? É ignorância. É importante escutar, é importante pesquisar, é importante estudar, é importante abrir a cabeça, abrir o ouvido primeiro. Abre o ouvido, escuta, deixa aquilo entrar e questiona. Não é aceitar. Eu não estou falando para aceitar qualquer coisa que te falam, porque o médico tem o dever de ter essa barreira mesmo. Ele tem o dever de falar, não, mas da onde que isso veio? Eu não vou dar um negócio pro meu paciente que eu nem sei o que é. Vai estudar. Agora, fechar a porta sem nem escutar, fechar a porta sem nem procurar. Mas tem mais algum colega fazendo isso? Como que é isso? E no mundo tem alguma coisa?
aí isso machuca o coração, assim, isso me dá uma tristeza, porque muitos colegas simplesmente não dão o valor que poderia ter. E qual que é o problema disso? O problema é que o paciente deles, o paciente desses colegas que não sabem, ele está tomando mais remédio do que precisaria. Ele está sofrendo mais efeitos colaterais do que precisaria. Ele está com dor que não precisava ter. Ele está com sinusite que não precisava ter. Ele está às vezes, com a hipertensão ocular ou usando colírio que não precisava ter. Então, perde a chance do paciente mesmo se recuperar e dar uma liberdade para esse paciente. Complementando sempre um tratamento tradicional. Claro. Falando em dor, essa paciente, então, ela não chegou a evoluir ao glaucoma. Você já tratou pacientes com glaucoma? Com terapia neural? Já tratei pacientes com glaucoma. Tem paciente eu trato complementar também, o paciente que já está com o diagnóstico estabelecido e a maioria não é paciente que estava vindo acompanhamento comigo, já estava com o seu médico do glaucoma e veio porque sabem que eu tenho uma visão complementar e eu sou oftalmologista. Então eu vejo, examino e falo, não, tua pressão com o colírio está indo bem, mas com a terapia neural diminui o efeito colateral de colírio, pode começar a desmamar alguns colírios, porque às vezes está usando 1, 2, 3 colírios. E muito colírio no olho acaba causando o olho até se irrita. Você vê, tem gente com glaucoma que eu vejo na rua, que eu olho assim, porque aquele olho vermelho, às vezes o cílio mais preto, assim, é típico de um efeito de um tipo de colírio de glaucoma. E a gente consegue começar a tirar um pouco disso, consegue começar a ele regular melhor a pressão por conta própria, diminuir o efeito colateral e melhorar o resultado do tratamento que ele já está fazendo. Só que tem um caso também que veio para mim de uma dor crônica pós-glaucoma, assim, uma dor ocular que não sarava. Ela usava, normalmente a gente dá um colírio aí de corticoide, de atropina, né? Um glaucoma já muito avançado, esse olho ela nem enxergava mais, né? E uma dor no olho que não passava. E aí com terapia neural acabou a dor no olho dela. Ela fez um monte de cirurgia para glaucoma, cirurgia de um monte de coisa lá e não resolvia. Terapia neural acabou a dor, me mandou mensagem, obrigado, doutor, tantos anos que eu tô com isso aqui. Ou seja, o glaucoma não voltou, ela já tinha perdido a visão. Sim. Mas a dor que incomodava conseguiu resolver. Sim, esse caso sim. Olha, gente. E, sabe, me impressiona, doutor, quando você fala da terapia neural, hoje você tem especialização em oftalmologia, Sim. mas você também atende outros casos que não seja só pacientes com questões oftalmológicas? Atendo de tudo. Atendo todos os pacientes. Atendo paciente dos pés à cabeça. Hoje nem é só oftalmologia. Qual que é o principal sintoma que aparece para você hoje? Hoje é dor crônica. Tá. Questões emocionais também. Ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão. Fibromialgia, então doenças neurodegenerativas. Degenerativa já não tanto, mas tipo Alzheimer, Parkinson. Isso a gente tem pouco efeito. Tá? O que a gente consegue é diminuir o que distrai o sistema nervoso, distrai o corpo dela para ele se tratar melhor, para nutrir o pouco daquela região dos neurônios que falta, né? Porque ela começa a perder certos tipos de neurônios, começa a ter algum... Então eu não consigo devolver o neurônio para ela. Mas o neurônio que está capenga... Agora, dor crônica, dor que não sara, doenças crônicas, doença que não sara é comigo. Ontem eu atendi com uma rinite, uma sinusite que não sarava com nada. Hoje ela já mandou mensagem. Doutor, estou muito melhor, já aliviou muito tal. A gente vai fazer só mais um complemento lá. E questão hormonal? A terapia pode ajudar? Pode influenciar, sim. Tem mulher... Eu lembro de uma paciente, não uma só, mas me lembro bem, assim, uma paciente de uns 50 e poucos anos que começou a menstruar depois que fez terapia neural. E não, gente, 50 anos começar a menstruar, vai ver, porque pode ser problema. Não é normal, assim. Alô, doutora Fernanda Padovani. Calma, não tô falando que... Mas ela tinha, eu acho que eu exagerei nos 50 e poucos, acho que é menos, era 45, vai. Ela já tinha parado de menstruar há algum tempo e sentia que tinha alguma coisa ali. E ao fazer a terapia neural, ela começou a ciclar novamente. Não é que ela teve uma menstruação, começou a ciclar novamente, mesmo menstruando. Tá? Eu perdi o contato com essa paciente. Hoje ela já deve ter tido a menopausa dela, que é normal parar. Só que o que eu quero dizer, o sistema nervoso conversa com as glândulas que fazem
toda a parte hormonal. Uhum. E se tem algo bloqueando, a gente desbloqueia e o corpo fala, olha, eu tenho mais coisa para dar aqui. Eu não estava dando porque eu estava segurando por outras irritações aqui. O corpo está distraído só. Teve algum caso engraçado ou impressionante que você já tratou com a terapia neural que assim, que você sempre leva esses casos para... Você deve ter vários casos, assim, de pessoas... Eu tenho vários casos, mas casos impressionantes de dor sumir na hora, isso tem bastante, assim, de cara de anos com dor, que iam operar a coluna, traz ressonância, um monte de coisa. A gente faz uma sessão e o cara não volta. Eu liguei, mas o que tá acontecendo? Eu tô te esperando, você ficou mal, o que aconteceu? Doutor, eu tô ótimo, eu não quero nem saber. O cara veio de fora, ele vinha de uma cidade do interior. Não, doutor, eu tô ótimo, não quero mais nem saber, não preciso mais nada. E iam operar a coluna dele. E já tava bom, sarou, com uma sessão de terapia neural. Então, casos impressionantes assim. Caso engraçado, tem de paciente começar a rir. Ontem mesmo no consultório, uma começou a rir. Começar a rir do nada e não parar de rir. De fazer uma aplicação, não tem o ponto do riso, sabe? Mas o corpo guarda algumas memórias. Então, essa é a minha próxima pergunta. Vamos falar existe a questão do sistema nervoso autônomo, que é a recuperação, esse reset, mas o uso da terapia neural para questões emocionais, esses resets, porque se lembra da pergunta da interferência lá atrás, como é que vai acontecendo essa interferência? Você falou que ela é física, às vezes você escutou algo ou passou por um trauma. Sim. E quando essa interferência ela vem de um ponto emocional? Essa é uma boa questão, porque onde que é o ponto emocional, né? Como que é isso? Que está ali travado. Porque na terapia neural, o que eu tenho que fazer? Achar um lugar no corpo para aplicar. Eu dou uma injeção, eu dou aplicações no corpo. A gente vai primeiro pela história da paciente. Então, quando isso começou, que eventos que aconteceram antes, os eventos que aconteceram antes ou durante o que aconteceu são suspeitos. Se ela teve antes de começar um processo de depressão, se ela teve tantas cirurgias, se ela teve um evento emocional mesmo, um trauma emocional, a morte, não sei de quem, né? Se é um evento puramente emocional, eu tenho que perguntar para ela onde que ela sente isso. Tem gente que sente aqui na garganta, tem gente que sente um aperto no peito, um frio no estômago. O paciente conta para mim, eu falo, não, é aqui, ou aponta com o dedo, ou põe uma área. O paciente mostra, às vezes, onde que ele guarda essa emoção. Uhum. E ali a gente tem uma porta para começar, tá? Não é ali então que está a emoção dele, não, é ali que agora ele está manifestando essa informação. E a gente pode começar a aplicar ali e é comum que o paciente se alivie, é comum que ele se organize melhor, é comum que ele comece a chorar. Ou ter uma catarse, pode acontecer de ele ter. É comum. Agora o que a gente tem que tomar cuidado é paciente no trauma, o paciente que está muito ativado do trauma, a gente dá estímulo a procurar caçar o problema dele com a terapia neural. A terapia neural é uma boa ferramenta complementar para trauma, mas o terapeuta tem que estudar um pouquinho de trauma. Porque às vezes você desperta uma crise, às vezes você acorda um dragão. Tá? O cara tá ali mal regulado e às vezes você acorda um dragão. Eu tô falando porque eu já peguei pacientes com esse receio e que já aconteceram isso antes. Mas você sabendo o que fazer e às vezes tendo a terapia complementar, por exemplo, de uma experiência somática, que é uma terapia de trauma específica, bem interessante, esse paciente consegue acalmar, consegue tornar-se mais resiliente, né? O sistema nervoso fica mais forte para encarar os próximos estímulos. Uhum. Tá? Vou voltar aqui para a hipertensão ocular. Claro. Então, pacientes que têm um pré-diagnóstico de glaucoma, a terapia neural vai complementar perfeitamente para o tratamento, para não ficar refém única e exclusivamente do colírio. Sim, é uma excelente alternativa para o paciente, como a gente está aqui antes do médico, né? Para o paciente ver como ele responde. É uma excelente indicação para ver como ele... Porque se ele responde bem e faz o acompanhamento direto, não é assim, responde bem e nunca mais vou. Não. Para fazer isso, você tem que ter um acompanhamento regular, porque senão não é responsável da nossa parte. Como eu disse, ele não está com o colírio todo dia abaixando a pressão. Então eu tenho que ficar em cima para ver, tá mantendo assim? Não tá? Se tá mantendo, ótimo, você se livrou de usar remédios todos os dias, você se livrou talvez de procedimentos cirúrgicos lá na frente. Agora,
Se não está mantendo, a gente vai ter que buscar outras alternativas. Os médicos que fazem o curso de terapia neural com você são só oftalmologistas ou qualquer especialidade? Não, médicos em geral. Essa turma agora tem ortopedista, anestesista, tem cardiologista, tem pediatra, tem de tudo. Viu, gente? Então, quando vocês forem procurar pelo médico de vocês aí, procura se eles fazem terapia neural e se foi formado, se fez o curso com o Dr. Emanuel Duque, porque a gente tem que pegar as referências das referências. Olha, modéstia à parte, essa é... Eu não gosto de usar a palavra melhor, mas eu acho que é a melhor formação que a gente tem no país hoje de terapia neural. Tá? Não é minha, eu trago um professor, o doutor, eu organizo, eu sou assistente, eu faço a tradução, eu ajudo ali na prática, né? Eu que faço todo esse... Mas não é por isso, não é por falar que é porque é o meu, eu tô falando que é melhor. É porque eu já fiz muita formação, mundo afora. E quando eu fui lá no México com o Dr. Armin e vi o trabalho que ele tinha, aquilo me encantou e me deu muito mais objetividade no meu trabalho, muito mais assertividade. E aí ele topou vir para cá. E hoje é um privilégio os médicos que estão lá se formando no diplomado de terapia neural. É um nível muito alto. E você está indo para a Alemanha agora, né? Semana que vem. É. Palestrar. Nossa, isso foi um presente também que eu tive. Eu fui convidado para ir. Semana que vem acontece o congresso do centenário da terapia neural. 100 anos, gente! 100 anos de terapia neural e você só está sabendo isso agora. Escreve aí que ano que você tá, que a gente está em 2025. Você está assistindo esse vídeo em que ano que você está descobrindo que tem a terapia neural? Exato. E semana que vem vai ter o congresso centenário, tá todo mundo há anos preparando o congresso do centenário. E eu tive a honra de ser convidado, né, dos brasileiros. Tem 2 brasileiros, uma dentista e eu, que fomos convidados. E é uma honra para mim estar lá como médico para dar uma aula. Eu vou falar sobre oftalmologia e terapia neural para terapeutas do mundo inteiro. É um congresso mundial. Doutor, traz casos para nós, traz nomes de sintomas, diagnósticos ou comportamentos, porque você sabe que o programa Antes do Médico, ele vem exatamente para isso. Ele vem para mostrar para você, paciente, para você que acabou de descobrir um diagnóstico, conhece alguém que foi diagnosticado e precisa de uma nova versão. Uma versão diferente, uma nova visão, seja com terapia neural, seja com comportamental, seja com ressignificação. A gente apresenta profissionais do campo físico, mental, espiritual, ambiental, tudo que pode levar você ao acometimento de um diagnóstico. Sim. Doutor, para quem está te assistindo, quem tem hoje um diagnóstico de hipertensão, ou já glaucoma, ou qualquer questão ocular, qual mensagem você poderia entregar para essa pessoa, considerando toda a sua prática clínica e a sua transformação dentro da medicina depois que foi pela terapia neural? Tá, a minha mensagem é: não aceite que o teu corpo não pode mais. Sempre busque ajudar o teu corpo, no caso os teus olhos, a conseguirem mais do que ele está conseguindo. O tratamento convencional que deve ser feito, ele só está suprindo uma necessidade, uma carência, uma falha que o teu corpo não está completando. Mas se você estimular o teu organismo de outras formas, com nutrição, com sono adequado, a melatonina também mexe no glaucoma, com terapia neural, e vendo se algo mais no teu corpo está errado, com certeza o teu olho vai ter um desempenho muito melhor, o tratamento do glaucoma vai ser muito mais fácil, você vai ter a visão preservada por muito mais tempo, os colírios vão fazer mais efeito, então tudo funciona melhor quando você está bem cuidado. Então sempre busque formas de ir além só do convencional, ir além só do suprir a tua falha. A tua falha no sentido assim, além da muleta. Sabe? O colírio é a muleta. Ah, não estou conseguindo, eu vou usar a muleta. Precisa no momento? Pode precisar. Uhum. Mas vai fazer fisioterapia. Não te apoia na muleta. Vai fazer fisioterapia, vai treinar, vai ver se esse órgão não consegue trabalhar melhor, usar menos a muleta. Isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para você, para os teus olhos, vai ser bom para tua família, vai ser bom pro médico, que ele vai conseguir resultados legais, vai ensinar outros pacientes, vai ser bom para todo mundo. Pega a visão, meu amor, e pega a visão com o melhor, porque ele é oftalmologista, você tá pegando, tá entendendo? E é isso que o Antes do Médico traz para você. Doutor, muito obrigada pela sua presença, esperamos mais casos, a porta do Antes do Médico está sempre escancarada para os seus casos clínicos e todo esse conhecimento que você traz para nós brasileiros, que é uma honra tê-lo como essa referência aqui.
no nosso país. Eu agradeço demais o teu convite, Charlene. Foi um prazer estar aqui falando para vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo ou comenta aqui, ou acho que passou ali as minhas redes sociais. As redes sociais, aham. Eu estou disponível para tirar dúvidas, para esclarecer e estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. E ó, a gente se encontra toda sexta-feira às 15 horas ao vivo aqui no YouTube, onde você vai poder fazer as suas perguntas, participar. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @antesdomédico. E lá, naquele canal exclusivo, você pode fazer perguntas antecipadas para os profissionais que serão entrevistados. Então, eu espero você. Beijo da Cicron! Vem sentir o brilho, a força em você. O mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz.